Muito boa noite a todos, amigos traders, como vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer no mercado. E aí, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre alguns temas muito interessantes. O pessoal me perguntou como é que eu faço para escolher os papéis que eu opero nas minhas operações de day trade e mesmo nas operações de swing trade. Hoje eu vou falar das operações de day trade, depois eu falo das operações de swing trade. Também o pessoal me perguntou como é que eu fazia para operar Renko. Então eu vou responder essas duas perguntas neste vídeo de hoje, em que eu já aproveito e também disseco as operações que eu fiz no dia de hoje na atividade day trading. Tá? E também eu vou falar um pouquinho das operações de swing trade. Vamos olhar aqui imediatamente. Primeira coisa que eu faço para localizar quais são os papéis que eu vou querer prestar mais atenção ao longo do dia é olhar especificamente na primeira meia hora do dia, depois que passou a primeira meia hora do dia, o que eu irei fazer? Eu vou olhar essa lista que está aqui. Eu olho imediatamente quais são os papéis com a maior variação percentual na primeira meia hora do dia, e eu entendo que esses são os papéis que estão mais fortes do que o próprio Ibovespa, e portanto são os papéis que deverão estar me chamando mais atenção ao longo daquele dia de hoje. Então, quando eu estava olhando aqui essa movimentação toda, os papéis me chamaram a atenção. Eu procuro trabalhar também sempre com os mais líquidos para fazer algum possível day trade. Eu deixei ele na minha tela, ficando olhando o dia inteiro. Foi a LK. A gente estava vendo aqui, ele estava entre os papéis mais fortes da primeira meia hora do dia. Um outro papel que estava entre os papéis mais fortes da primeira meia hora do dia e que depois não ficou tão bem assim foi a Cezan. Um outro papel que estava muito forte na primeira meia hora do dia. Outro ativo que estava muito bem logo na primeira meia hora do dia era tanto a Azul quanto a Gol. Então eu fiquei prestando atenção especificamente na Gol para ver como é que ela ia desenvolver ao longo do dia. E a Siderurgia Nacional, que eu procuro operar praticamente todos os dias. Então esses eram os papéis que mais estavam me chamando atenção logo na abertura do pregão. Aí vamos ver então o que eu fiz neles especificamente no dia de hoje. Então a Gol, eu estava identificando que o setor de aviação estava realmente muito forte e eu havia observado então a Gol trabalhando dentro de uma movimentação eminentemente de alta, como a gente está vendo aqui, uma movimentação que abre no gap de alta. Deixa eu só ver se vocês estão conseguindo enxergar bem. Sim, estão. Então a movimentação ela abre num gap de alta e depois de ter aberto num gap de alta, simplesmente a minha expectativa seria de que o papel passasse a trabalhar o resto do período em alta. Foi isso que eu entendi como um movimento mais provável para este ativo. Tá? E por isso eu fiquei procurando por pontos de entrada no papel, para ver se eu conseguia localizar alguma entrada que fosse interessante. E aí o papel realmente produziu uma entrada aqui, ó. Esta entrada no 10 minutos fez este primeiro inside bar aqui, eu fiquei atento a ele. Ele estava em cima dessa linha de tendência de alta aqui, então era um inside bar que me interessava. Ele foi construído em cima deste topo anterior e portanto eu fiquei pensando em comprar a ruptura da máxima dessa barra de dentro. Mas como era o primeiro sinal de reversão no dia ainda, eu fiquei esperando, eu esperei. Não foi acionado o sinal e aí foi produzido um segundo sinal, um segundo inside bar com o estocástico lento mais sobrevendido, e aí sim eu considerei, ok, é aqui que vai ser minha entrada, meu stop ficará abaixo da mínima do dia e meu alvo será retestar a máxima do dia no mínimo 2 vezes a amplitude deste meu candle projetado para cima. Eu estava largando então um alvo aqui. E eu iniciei a operação então com um risco de R$500. Tá, a operação então havia sido iniciada com um risco de R$500 e infelizmente a operação chegou a evoluir um pouquinho, acionou meu disparo, eu entrei comprando e o papel fez uma movimentação a meu favor no primeiro candle. Eu pensei, ok, beleza, esse trade vai dar meus R$1.000 de ganho, meus R$900 de ganho, que era meu alvo. Eu sempre trabalho com 2 para 1 aqui, né? Só estava riscando R$500 aqui, meu alvo era R$1.000 de ganho. O papel infelizmente faz esse novo movimento.
Não gostei desse movimento, bateu exatamente em cima da média móvel. Estocástico lento ainda seguia bastante sobrevendido. Eu entendi que seria apenas um movimento lateral para poder reunir forças e voltar a retestar a máxima do dia, mas não foi isso. O mercado realmente entra uma pressão de venda, bate no meu stop e me liquida a operação. Liquidou a minha operação e agora eu estava com algo em torno de R$500 de prejuízo nesse trade. Eu fiquei esperando por um novo sinal. E o novo sinal aparece logo em seguida, um novo inside bar com estocástico lento sobrevendido em cima de uma zona de suporte observada por este fundo prévio aqui. Fiquei entendendo que, ok, eu levei stop na primeira operação, isso não significa que eu devo abandonar o papel, eu posso eventualmente tomar essa ruptura, meu stop ficando na mínima do dia, e eu projeto meu alvo 2 vezes meu risco, e se eu bater no meu alvo, eu consigo com isso até terminar o dia com algum lucro. Sendo que aqui no início do dia eu já tinha levado um loss, então de menos R$500. O papel acionou minha entrada, eu tomei a posição, meu segundo trade do dia então foi iniciado aqui, primeiro trade do dia aqui, segundo trade do dia neste inside bar aqui. Não considero nenhum desses trades equivocados, aqui eu esperei bem, o inside bar estava em cima do movimento, o papel sobe, vai evoluindo, atinge uma região de resistência e não consegue ultrapassar. Eu já deveria ter sentido aqui essa zona de resistência, talvez devesse ter liquidado aqui, com isso eu teria conseguido, sem dúvida alguma, reduzir o meu prejuízo, mas eu não fiz o término da operação. O papel seguiu evoluindo o resto do dia, eu entendi que estava acumulando forças para romper a região de R$40, e se rompesse e fosse para o meu alvo, eu conseguiria terminar o dia no lucro. Mas o mercado não conseguiu romper a resistência e essa resistência travou aqui. Daí depois que eu fui olhar aqui era inclusive o próprio VWAP, ó. Era o próprio VWAP do papel que estava travando aqui. Então as instituições estavam vendendo nessa região em 39,94, impedindo ruptura de 40. O papel seguiu a evolução. Eu gosto muito de usar o VWAP para day trade, para mim é uma ferramenta fundamental para day trade. E aí o papel afunda e agora eu estou comprado nesse preço, ainda não consegui sair da posição, volta a dar uma repicadinha e aí termina o dia praticamente um pouquinho acima do ponto em que eu consegui comprar o trade inicial aqui. E praticamente este trade então terminou o meu dia com um loss. Então aqui foi um day trade que eu terminei no loss o dia, na Gol 4. R$426 de loss, machucou um pouquinho, mas faz parte, eu aceito perder até R$1.000 em um papel no loss. Esse trade até não foi o que mais me incomodou. Este trade aqui foi um trade interessante e eu aprendi algumas coisas boas com ele. Bom, eu estava olhando aqui a Copel, que era um dos papéis que estava na minha lista dos papéis que haviam aberto realmente forte. Copel abre neste gap de alta aqui, um gapzinho bem tímido, frágil. Logo após a abertura do gap, eu fiquei muito atento ao que o papel estava fazendo, porque ele fez um movimento de alta. Esse movimento de alta aqui, ele literalmente pega de surpresa quem vendeu no primeiro candle do dia. E logo após essa alta, entra uma pressão de venda tentando empurrar o mercado de novo para baixo. Essa pressão de venda, com mais esta venda e com mais esta venda. Inclusive, este candle consegue perder a mínima do dia. Quando esse candle perdeu a mínima do dia, eu entendi, ok, Copel vai se decidir. Se perdermos essa mínima, ele vai continuar caindo e deve continuar em queda pelo resto do dia. Se rompermos essa máxima, eu esperaria uma alta pelo resto do dia, porque isso vai estopar os vendidos através de um trap, de uma armadilha que o mercado vai ter feito. Então eu coloquei uma entrada nessa ruptura aqui. E foi uma entrada muito bonita.
foi uma entrada muito bonita, eu posso por assim dizer, porque realmente o trade evoluiu bem. Logo depois da minha compra, o trade disparou. Eu joguei meu alvo para cima. Meu alvo estava aqui, 2 vezes meu risco para cima. E quando bateu nessa região, eu entrei arriscando aqui R$400. Quando bateu nessa região, então eu estava com R$800 de lucro. Pá! R$800 de lucro, em poucos minutos o meu dia estava terminado. Só que não. Tá, e agora vem o erro. Tá? O meu erro operacional aqui se desenhou da seguinte maneira. Logo após eu ter tomado a posição e ter ganho esse dinheiro, eu decidi tomar uma nova posição quando rompeu esta região aqui. Porque eu entendi que o mercado estava realmente muito forte, eu entendi que o mercado estava com as médias móveis perfeitamente alinhadas para cima, e eu entendi que o mercado tinha potencial para realmente reproduzir um ciclo altista muito forte. Ou seja, eu entendi isso aqui como um mastro e bandeira, e logicamente dentro desse mastro e bandeira, o meu alvo seria realmente essa amplitude toda para cima, lá em 52,23, e se essa região fosse atingida, eu poderia capturar talvez 2 ou 3, talvez até R$4.000 de ganho nesse day trade em Copel. Então aqui eu deixo de tomar a posição e eu não entendo essa operação como errada do ponto de vista de entrada. A entrada foi acionada. O meu erro foi o tamanho do lote. Este foi o meu erro, o tamanho do lote. Se eu tivesse comprado uma posição que tivesse colocado em risco apenas R$400 ou apenas R$500, eu ficaria confortável nesse trade, porque eu já tinha um lucro do primeiro trade do dia. Então, se eu errasse esse trade, só o que eu estaria apresentando seria realmente uma diminuição do meu lucro observado no primeiro trade do dia. Mas não, eu botei uma posição maior, eu botei uma posição em que eu estava arriscando mais do que eu havia originalmente ganho no primeiro trade. Eu estava arriscando aqui R$1.000 de risco nesse trade, botei uma posição bem grande aqui. Erro técnico, erro de ganância. E aí o mercado foi indo bem, evoluindo bem até, faz esse side bar aí, preço de fechamento de inversão e também trap, aciona o trap e recua. E aí nesse stop, meu preço já estava daí bem grande. E aí eu termino o dia para completar a situação. Quando rompe essa máxima, eu decidi tentar dar uma reduzida no meu prejuízo e eu tomei a posição nessa ruptura e saí no leilão, no loss. Ouch! Dia na Copel, eu tive um dia péssimo. Meu resultado foi péssimo. R$994 de loss. E quando você olha um dia de alta como esse, e quando você olha um dia perfeitamente direcional como esse, e quando você sabia que no primeiro trade do dia você estava com um belo lucro, você terminar um dia assim, neste loss, complica, machuca. Mas eu já vi aqui o que eu fiz de errado e não irei repetir esse erro novamente. Está anotado na minha memória para evitar prejuízos futuros. O outro day trade que eu fiz foi em LK3. LK3 foi um trade também que estava me chamando a atenção, porque o papel estava realmente muito forte ao longo do dia. Ele abriu nessa condição que vocês estão vendo aqui, um pequeno gapzinho de alta. Nada muito importante, pequeno gap de alta. Ele conseguiu romper a máxima do dia prévio neste candle aqui. E depois de ter rompido, ele faz um movimento ascendente. Eu cogitei tomar essa posição aqui, mas eu não comprei nesse ponto. Deveria ter comprado esse ponto. Não comprei. Só que quando eu vi este candle aqui, isso aqui me interessou. Isso aqui, ó. Este inside bar, com este estocástico lento sobrevendido no horário das 2 da tarde. Horário que o mercado inicia a perna da tarde. Então aqui eu tomei a posição, colocando meu stop abaixo da mínima deste candle e largando meu alvo para cima, que eu arrisquei então R$450 nessa operação.
tá? Jogando meu alvo 2 vezes meu risco para cima. E quando bate no meu alvo, termina meu trade exatamente neste belo candle em que eu fui beneficiado. Então este day trade termina com R$ 995 de lucro, compensando praticamente o meu prejuízo do trade de Gol. De Copel. O outro day trade que eu fiz no dia foi Cezan. Cezan, que eu havia visto também abrir em gap de alta, neste gap aqui. Um gap não muito... O primeiro candle do dia foi um gap de indecisão, abriu e ficou como um doji. O segundo candle forma este pequeno candlezinho, não chega a ser um sidebar porque essa mínima está abaixo da mínima do candle prévio. Eu poderia ter comprado aqui, na verdade, olhando retrospectivamente falando, deveria ter comprado aqui com o stop nessa mínima, para buscar a máxima do dia como alvo, mas eu não fiz. Eu não estava prestando muita atenção no mercado no início do pregão, estava construindo uma aula, então eu realmente não olhei muito isso aqui. Depois faz esse inside bar aqui, dentro das médias móveis ascendentes, eu pensei em comprar esse ponto. Aí eu trouxe a minha entrada para essa máxima e trouxe a minha entrada para essa máxima. E aí quando o papel bate aqui formando este inside bar, eu tomei a posição com meu stop nessa mínima. E aí só que eu entrei tímido aqui, eu entrei com uma posição bem pequena. Quando bateu no meu alvo, eu liquidei. E agora eu estava com mais ou menos uns R$300 de lucro nessa operação, nesse dia. E eu fiquei olhando o mercado fez um novo movimento de baixa que trouxe os preços exatamente, ó, veio caindo, exatamente até a máxima dos candles rompidos aqui, e faz esse aqui de versão com esse estocástico entra nessa região perto das 2 da tarde. Aí eu tomei mais uma posição aqui, ó, nesta ruptura. Quando rompeu a máxima desse candle, que tocou na zona de suporte, que estava com o estocástico dentro sobrevendido, eu decidi tomar minha posição, com o meu stop imediatamente abaixo dessa mínima, e com o meu alvo sendo essa amplitude para cima, 2 vezes meu alvo. Não, eu não fiz esse alvo. Eu peguei a amplitude deste movimento todo e projetei para cima. E aqui estava o meu alvo. Que foi atingido no final do dia, me possibilitando então um ganho nessa operação de R$727. Então este day trade termina com um lucro de R$727. Último day trade do dia, eu utilizei na siderurgia nacional pela minha técnica que eu sempre emprego, aquela minha técnica extremamente difícil de operar siderurgia nacional, que é pegar a máxima e mínima da primeira meia hora. Quando rompeu a máxima da primeira meia hora, eu tomei a posição, coloquei meu stop abaixo da mínima. O trade não acabou evoluindo para nenhum dos lados, tá? Ao longo do dia inteiro, depois que ele rompeu a máxima da primeira meia hora, ele ficou de lado, formando praticamente esse triângulo ascendente aqui, que está desenhado agora. Então realmente esse foi um trade que acabou terminando no empate. Tá ali, 54 pila de loss. Não foi nem ganho, nem perda. Perdi meu tempo olhando siderurgia nacional. E daí a gente entra nas operações de índice futuro, que eu não operei bem hoje. Índice futuro eu não operei bem hoje, eu operei mal. Tá? É bem verdade que o índice futuro hoje foi um pouco malvado sob certos aspectos, mas quando tu olha esse gráfico, isso é um gráfico plenamente direcional, gente. Tinha que ter ganho bastante dinheiro hoje neste gráfico direcional. Os sinais apareceram e eu vou mostrar aqui o que eu fiz. Bom, após o gap de alta ter surgido, que foi este gap aqui, eu entendi este primeiro candle não bem como um parede de proteção, mas olhei que o candle seguinte foi um sidebar e eu desenhei minha entrada nessa ruptura aqui. Então, quando rompeu esta região, eu tomei posições de índice futuro. E esse foi meu trade 1 do dia.
O meu alvo estava em 2 vezes a amplitude do meu risco para cima. O meu risco era a mínima do inside bar para cima. Então meu alvo estava aqui. Eu estava planejando ou tentando buscar um alvo de 428 pontos para um stop de 200 pontos. O mercado chegou a me dar o meu risco para cima e eu podia ter realizado parcial ali. Não realizei parcial, sendo bem franco. Deveria ter realizado parcial ali, até porque eu tinha tomado uma posição mais pesada, com uma quantidade de contratos forte. Então eu deveria sim ter realizado parcial aqui para tirar meu risco do trade. Não fiz isso, estava confiante que o mercado ia ser altista, apesar de 60 minutos já estar um pouco mais sobrecomprado. E aí o mercado faz essa hesitação desse inside bar aqui. Eu não levantei stop, deveria ter levantado stop a minha desse inside bar, pelo menos. Não fiz isso, deixei meu stop no original. E o mercado faz este preço de fechamento de reversão, que não é acionado, porque não perde a mínima dele em seguida, mostrando que a compra realmente ainda estava mais forte. Entra a pressão de compra, que tenta mais uma vez romper a máxima do dia, e eu estava atento aqui por essa ruptura, acreditando, bom, agora está rompendo a máxima do dia, pode ser que a gente realmente entre mais compradores. E aí o que é o seguinte, essa hesitação aqui, esse inside bar novamente, mostrando que o mercado estava sentindo região de vendedores travando aqui a zona de 103.800, eu ainda comprado daqui, eu podia ter realizado parcial aqui de novo, eu não realizei parcial de novo. Erro, deveria ter realizado parcial para tirar meu risco do trade, tirar meu trade do risco. E aí o mercado dá uma deslizada e aciona meu stop. Ouch. Aciona meu stop. E logo depois de acionar meu stop, ele acelera. Dá essa acelerada aqui, mostrando que foi um movimento praticamente só para acionar o stop dos traders, em que até perde a mínima do dia e volta a acelerar e entra a compra desesperada, e os compradores vão empurrando, e daí forma esse inside bar aqui. Ok. Aí aqui eu decidi fazer minha entrada nesse inside bar. Tomei a posição aqui. Olhando retrospectivamente, sim, é um inside bar, sim, tem uma sombra inferior importante, depois de um candle importante de alta, poderia ser uma parede de proteção. Tá? E por isso, minha entrada não estaria errada. Tá? O meu alvo, toda essa amplitude para cima, projetado. Esse seria meu alvo. Meu stop... Bom, eu entendi que o mercado estava volátil, me pareceu sensato e prudente não colocar o stop abaixo da mínima do inside bar. Me pareceu mais prudente colocar o stop imediatamente abaixo do suporte mais próximo abaixo dessa mínima, que era a abertura desse candle grande aqui. Pelo menos eu entendi que enquanto nós não perdêssemos a abertura desse candle grande, o resto do dia tenderia a ser comprador, tenderia a ser de alta. E aí então, ok, a operação evoluiu, eu cheguei a levar um calor aqui de mais ou menos uns 30 minutos de calor, o mercado recua até este nível de estocástico lento, faz este preço de fechamento de reversão, e aqui eu tinha tomado uma posição pequena, é bem verdade, porque o meu stop era mais longo, aqui então eu aumentei posições, um pouquinho mais, com agora sim o stop abaixo desta mínima quando rompeu essa máxima. E aí eu consegui carregar uma posição um pouco maior. O meu movimento, o meu alvo era 2 vezes esse risco para cima. E aí finalmente, quando o mercado bate nesta minha movimentação de 2 vezes meu risco para cima, então eu tinha tomado uma posição aqui, mais uma outra posição aqui, e eu terminei meu trade. Terminei meu trade neste preço em 104.200. E aqui eu estava com um lucro legal no dia. Já tinha um lucro bacana. Já era um lucro consideravelmente atraente. Tá? Mas o dia não tinha terminado ainda. E a minha
sequência de erros não tinha terminado ainda também. Eu fui olhando esses 3 candles de baixa que vocês estão vendo, são 3 candles praticamente não convincentes de queda, candles frágeis, tá? E aí eu pensei, ok, eu vou começar a marcar a entrada na máxima desses candles aí, porque se romper eu vou tomar a posição. Nesse próximo candle fez isso e eu pensei, cara, é o primeiro sinal ainda, ele está em cima desse topo rompido. Tomei posição. Erro. Esse foi o primeiro sinal de reversão. Deveria ter esperado por mais um sinal de reversão. E aí, levo esse stop. Levei esse stop. Isso aqui é uma correção ABC, provavelmente. O mercado faz um novo sinal de reversão. E aí sim, com o estocástico lento sobrevendido que estava aqui, eu decidi, ok, vou tomar posições nesse ponto, stop nessa mínima. Eu ainda tenho algum lucro no dia. Quero ver se eu volto a aumentar o meu lucro do dia. Dentro de um mercado em tendência de alta, o mercado recua até o topo anterior. Bateu no topo anterior numa forma de correção ABC. E agora, teoricamente, eu poderia buscar, inclusive, toda essa amplitude aqui como alvo para cima. E eu tomei a posição. O mercado estava indo a meu favor. Só que aqui... meu alvo era bem mais longo, como vocês estão vendo. Meu alvo estava em 104,853. Sim, eu poderia ter colocado um alvo com a realização parcial no meu risco para cima em 104,320. Neste caso, eu não teria sido acionado igual. O que aconteceu a seguir foi mais uma volatilidade de mercado. E o mercado dá mais essa pancada aqui, literalmente uma pancada para papar os stops. E pegou o meu stop. Tá? A minha interpretação de que o mercado seria altista enquanto a gente não perdesse a mínima dessa região, ela estava correta. O mercado realmente, logo após ter acionado meus stops, e agora eu estava com prejuízo no dia, prejuízo, ruim, bem ruim. Estava correto. O mercado bate na média móvel, faz o inside bar, não aciona o inside bar. Eu fiquei olhando esta movimentação aqui em que o mercado fecha abaixo da média móvel pela primeira vez. E eu imaginei, ok, os vendidos que estão vendendo a perda desta mínima, eles vão colocar o seu stop acima dessa máxima. E se romper essa máxima, isso pode ser uma ótima entrada. E eu posso daí virar meu jogo. Só que não aconteceu a virada do jogo de imediato. Faz mais um candle, como este, de hesitação. Observem que a gente tem aqui realmente este candle perdendo a média móvel e mais vendidos assumindo posições vendidas. Eu botei uma entrada nessa ruptura aqui. Entrei e estopei. Ouch! Mais um stop ruim. E agora meu buraco em que eu estava enterrado, aumentou. Dentro de um dia forte de alta, eu estava perdendo dinheiro. Aí o papel faz este candlezinho para mim. O futuro fez este preço de fechamento de reversão. Este preço de fechamento de reversão, para mim, foi indicativo de que o mercado poderia estar finalizando sua baixa. E eu decidi, então, considerar essa possível operação. Este preço aconteceu exatamente quando o mercado perdeu o VWAP, como a gente está vendo. Perdeu o VWAP. O movimento a seguir acionou minha entrada e eu tomei o trade, colocando meu stop abaixo dessa mínima. Tá? E agora meu alvo não era 2 vezes meu risco para cima. Meu alvo era realmente, no mínimo, a amplitude deste movimento inteiro para cima, dentro de um movimento medido. Terminei o trade no fechamento do dia de hoje. Este trade que foi iniciado aqui. Tá? E este trade conseguiu então me tirar do prejuízo que eu estava observando após este stop aqui desnecessário, este segundo stop desnecessário e este terceiro stop aqui. Tá? E me colocou em um pequeno lucro no dia
Aqui está meu resultado do dia de hoje. 855. Não estou satisfeito com a forma como eu operei hoje. Eu operei de uma maneira displicente. Tá certo que eu estava envolvido terminando uma aula que eu estou preparando para sábado, então isso realmente tirou um pouco minha atenção. E operar no índice futuro requer muito atenção. É diferente de operações, tá? Operações não requer atenção para mim. Esse trade aqui de lojas Can, não gastei nem 2 minutos do meu dia para identificar esse inside bar aqui, localizar o inside bar, ponto de entrada, stop, alvo, vamos embora. Bota stop loss, bota stop gain, termina o trade. Agora, isso a gente consegue fazer com ações. Dentro do índice futuro a gente não consegue fazer isso. Dentro do índice futuro a gente tem que estar pensando cada candle. A gente tem que estar lendo cada candle. A gente tem que estar tentando entender o que cada candle está tentando nos dizer. E eu hoje operei de forma displicente, sim, dentro do índice futuro e acabei tendo esse resultado ruim, na minha opinião. Dólar. Dólar. Como é que eu opero o dólar? Primeiro, eu preciso dizer aqui, confessar para vocês que eu sou um covarde operando dólar. Eu sou uma menina moça operando dólar. Eu realmente opero dólar com muito mais receio. Eu sou um cara assim, para operar dólar eu vou devagarzinho, que eu tenho medo de operar dólar. Sabe que nem velha quando entra numa canoa para descer o rio? Já viram velha descendo o rio numa canoa? Ela entra no rio tipo, olha o perigo, olha! E ela entra toda assustada assim. Então, eu para operar dólar, eu sou que nem velha descendo a canoa, descendo o rio na canoa. Muito assustado. Mas para operar dólar eu uso o gráfico 10R. Renko. O gráfico Renko não é um gráfico estabelecido em tempo. Ele é um gráfico estabelecido basicamente por variações de cada caixa, tamanho de caixa. Tá? Então, cada caixa dessas vai ter um tamanho, tá? Um range esperado. Tá? Então, a gente está trabalhando aqui com o gráfico Renko, que é um gráfico mais direcional, ele tira um pouco a poluição do gráfico. Mas ele também consegue desenhar, eu coloco o Renko aqui sendo desenhado com sombras, tá? Ele consegue desenhar também preços de fechamento de reversão, como este daqui, para cima, e preço de fechamento de reversão para baixo. Então a forma como eu opero o Renko, ela é relativamente simples. Tá? No momento que eu localizo um Renko a favor da média móvel mais longa, um preço de fechamento de reversão a favor da média móvel mais longa, como foi, por exemplo, este aqui, e a média móvel mais longa aqui é de 80 períodos. Então eu vou comprar essa ruptura aqui. E aí eu projeto o meu risco sendo a amplitude para cima. E aí eu realizo metade da posição aqui no 100%. E a outra metade eu deixo até que apareça um sinal de reversão. Um preço de fechamento de reversão de venda. Quando aparecer esse preço de reversão de venda, eu saio da posição aqui. Teoricamente, eu poderia inclusive reverter para uma venda, entrar vendido aqui. Claro que se eu estou comprando 4 contratos aqui, porque é a favor da média móvel principal, na venda eu operaria 2 contratos na venda porque eu estou operando contra a tendência. Tá? E aí eu poderia fazer o mesmo modelo, realizaria um contrato no meu risco projetado para baixo e o restante quando fosse 2 vezes meu risco para baixo ou quando aparecesse um preço de fechamento de reversão como surgiu aqui. Ó. Veja que aqui aparece um sinal de entrada na compra e por último mais sinal de entrada na compra aqui. Bom, o dia de hoje começou com um preço de fechamento de reversão a favor da média móvel mais longa. A gente está vendo aqui. Então, o dia de hoje eu entrei numa tomada de posição na compra, na ruptura deste candle. Eu projetei o meu risco para cima e eu tinha um plano de realizar parcial nesta situação. E depois tentar levar o resto até aparecer um sinal de reversão. Vejam que
No dia anterior, a movimentação tinha dado aproximadamente 22 pontos. Só que aqui, logo depois que eu executei minha entrada, apareceu esse outro sinal aqui, que é um sinal de venda. Um sinal de venda, com a média móvel de 17 já virando para baixo, junto com a média móvel de 4 também virando para baixo. Então, quando perdeu essa mínima, eu decidi, até porque eu estava com uma expectativa altista para o índice futuro e ao mesmo tempo com uma expectativa baixista para dólar, e eu estava vendo então essa situação de possível perda dessa linha, desse canal de alta que eu estava desenhando dentro do Renko, e é muito bom desenhar canais dentro do Renko. Então, o que eu fiz? Eu virei a mão, eu entrei vendido. Virei a mão, saí da compra, virei para a posição vendida e coloquei meu stop acima dessa máxima aqui. E aí, porque eu sou um bom covarde dentro do dólar, eu peguei esse risco, projetei para baixo e realizei metade da posição do meu risco para baixo. A realização da metade dessa posição já conseguiu reverter o meu prejuízo, zerar meu prejuízo desse primeiro trade. Então, eu comprei aqui, acabei saindo da posição aqui, perdendo 5,4 pontos. Tá? E daí aqui, quando bate no meu alvo, já estou recuperando 10,38 pontos. Eu matei só metade da posição. O resto da posição, eu fiquei esperando que aparecesse um sinal de reversão, que não surgiu. Vejam que em nenhum momento aparece um candle branco que me incomodasse. Este candle branco aqui, sim, me preocupou, mas eu estava com o meu stop loss da posição inicial aqui em cima, eu decidi segurar agora a posição. Também não vou ficar trocando de posição toda hora. Né? Mas quando volta a cair, eu poderia inclusive ter aumentado posições vendidas. Eu não aumentei posições vendidas aqui, deveria ter aumentado talvez. E o mercado segue dentro do recuo do 10R. Vem caindo, vem caindo, vem caindo e não produziu nenhum sinal de necessidade de sair da minha posição vendida. Então este trade aqui me ofereceu nessa movimentação 35 pontos de venda. Tá? O que teria sido fantástico se eu tivesse trabalhado uma posição corajosa, mas eu trabalhei somente com pouquíssimos contratos. Esse foi o meu resultado do dia, R$480 de lucro. Não é um resultado que eu me orgulhe, podia ter capturado muito mais, podia ter ganho muito mais dinheiro. Se eu tivesse realmente trabalhado com volume mais pesado, mas como eu mencionei, eu sou muito assustado operando o dólar, porque eu entendo que o dólar é um papel muito alavancado, as movimentações são muito alavancadas. Essa é a maneira com que eu uso o Renko nos meus modelos. Tá? Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas eu acredito que foi um vídeo mais longo porque eu tive que abordar uma série de coisas que eu acho que foram úteis para as pessoas poderem entender um pouquinho mais como funciona a minha escolha dos papéis que eu vou estar prestando atenção na primeira hora do dia. Como é que funciona as minhas operações utilizando o modelo Renko. Deixa eu explorar um pouquinho mais a questão do Renko. Tem um sinal que eu gosto muito de operar dentro do Renko, que é isso aqui, ó. Quando você tem um sinal de venda, como esse daqui, que este é um sinal de venda, vocês estão vendo. E a máxima desse candle é rompida. Isso é uma ótima compra. Então, quando acontece a ruptura deste candle, é uma ótima entrada. Quando acontece a ruptura desse candle, é uma ótima entrada. Quando acontece a ruptura desse candle, é uma ótima entrada. Se acontecesse a ruptura desse candle, seria uma ótima entrada. Então, toda vez que eu tenho isso permite que aconteça até os próximos dois Renkos seguintes. Né? Então, eu vi que aqui teve 1, 2, beleza, comprou. 1, 2, beleza, comprou. 1, 2, beleza, comprou. Então, toda vez que eu localizo um Renko de venda, por exemplo, este é um Renko de venda, estão vendo? Que é contra as médias móveis. No momento que eu vejo este Renko de venda sendo rompido para cima nos próximos 2 Renkos, eu tenho uma entrada. Tá? E aí aqui, ó, este Renko de venda aqui, se ele fosse rompido a máxima, seria um ponto de entrada. Teria que virar para a posição comprada novamente. E quando eu tenho as médias móveis caindo, qualquer Renko de compra
que tenha a sua mínima perdida, vai ser um ótimo ponto de venda. Por exemplo, aqui, ó, as médias estão caindo. 80, 34 caindo. Faz um candle de compra. Quando perde a mínima desse candle de compra, desse renko de compra, é uma venda. Tá? Até 2 candles depois. Tá? Então eu utilizo muito esse conceito, essa forma de trabalhar. E eu acho ela bastante interessante para operar dólar. Tem uma estudada nisso, pode ser que seja interessante para vocês. A gente pode falar um pouquinho mais de renko outro dia. Senhores, um fortíssimo abraço para os amigos. Espero que todos vocês tenham uma ótima noite de quinta-feira. Se vocês curtiram, não se esqueçam de dar um like aí, não se esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês. Isso ajuda bastante a que o nosso canal fique cada vez mais forte, que a nossa comunidade seja cada vez mais forte, que a troca de ideias seja cada vez mais intensa entre os diferentes amigos. Forte abraço, paz, saúde e prosperidade para vocês todos. Até mais, tudo de bom.